Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Track and Field Podcast e hoje um super episódio, um episódio especial. Meu nome é William Santos, sou um dos hosts desse podcast e aqui ao meu lado, amigo e sócio Gustavo Salvati. Olá pessoal, sejam bem-vindos, estamos aí extremamente felizes. Esse convidado ele tem uma história de vida linda, inspiradora. Em alguns momentos difíceis aí que eu tive na minha vida, ao ler a história transmitida por ele nos livros, de certa forma ajudou a passar, né, por esses momentos. E uma das mensagens assim que são muito fortes para mim e que guiou na minha carreira é que a gente sempre tem que buscar aumentar o nosso limiar de dor, né, para passar, enfrentar o medo. E ele agregou muito para mim, né, e tem até um colega que fala, né, a gente começou esse podcast, tem um colega que fala assim, às vezes a gente tem que mirar nas estrelas, de vez em quando a gente pode acertar. E eu acho que hoje a gente fez o convite e ele, numa extrema generosidade, topou estar aqui com a gente. E quem está aqui hoje com a gente é o José Luiz Tejão Megido. Seja bem-vindo ao Track and Field Podcast. Pois é, prazer meu, Gustavo, William, e por essa oportunidade da gente estar aqui comunicando os desafios da vida, né? E como que a gente os enfrenta, porque estar vivo na Terra é uma jornada de enfrentamentos. Então acho que começa por aí a nossa jornada, ter consciência de que viver na Terra vai exigir da gente coragem, confiança, cooperação, né? E não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós somos o resultado das pessoas. Portanto, frase velha, né? Diga-me com quem andas e dir-te-ei. Não quem és, é para onde vais. Nós somos o resultado das pessoas. Isso tem que começar cedo, começar na nossa infância. E aí tem um papel fundamental de pais e mães. Portanto, estamos juntos aqui no Track and Field. Vamos lá. Bom, eu acho que para começar, eu sei que a grande maioria já te conhece, mas eu queria aproveitar, se você pudesse contar um pouquinho da sua história, né, que é muito bonita, desde a sua infância até o seu envolvimento, chegar a trabalhar no agro, para trazer essas nuances de superação, que eu acho que você aborda muito bem isso no livro Voo do Cisne, e é um conhecimento que eu acho que vai ser muito válido para todos aqui que nos assistem. Pois é, então assim, vamos lá. Quando você diz, puxa, deu errado, atenção, pode ser que aquilo ali não era para dar certo. Então, muito cuidado, deu errado, opa, de repente é um sinal importante que não era para dar certo. Então, pegando a minha própria história, né, minha mãe biológica espanhola ficou grávida e a família lá na Espanha não gostou nada disso e ameaçaram ela de morte, etc., que não ia nascer a criança. E ela, para enfrentar essa situação, fugiu para o Brasil, imigrante. Então você podia dizer, caramba, esse começo deu errado. Vamos ver. Chega aqui, em Santos, né? Imigrante, pobre, naquela época, anos 50, muitos imigrantes, né? Todos se reuniam. E tem uma coisa interessante, os imigrantes se ajudavam muito, né? Havia uma cooperação interessante. E ela começou a trabalhar lá, foi morar numa casa, dividindo lá o lugar com mais outros espanhóis que tinham vindo. E foi trabalhar no que podia, empregada doméstica, fazer faxina. E ela veio grávida de 6 meses. Então eu nasci nessa circunstância, tá certo? Com uma mãe solteira, imigrante espanhola, chegando aqui no Brasil, indo trabalhar no que dava para procurar sustentar. E ali eu nasço. Aí você vai dizer, caramba, deu errado esse menino. Vamos ver. Essa senhora, minha mãe,
biológica, o nome dela eu não, assim, não deu tempo de conhecê-la, mas eu tenho as histórias dela que depois eu fiquei descobrindo. Chamava-se Benigna o nome dela, Beni, né? Como era o apelido. E ela passava ali em Santos, quando ela ia trabalhar, me levava no colo, bebê, recém-nascido, e passava em frente a uma lojinha de bairro, Bazar Marapé, um bazarzinho de bairro, na rua do Campo dos Santos, na rua Princesa Isabel, um bazarzinho que era de uma alemã gaúcha, Dona Rosa, e de um português, Antônio Alves, que se casaram e tinham esse bazarzinho ali. E essa minha mãe passava ali em frente todo dia. E como os imigrantes conversavam e se ajudavam, essa minha Dona Rosa do bazar, oh, quem é você e tal, começaram a conversar. E a minha mãe biológica disse, olha, eu cheguei da Espanha, e onde é que você vai com esse menino todo dia? Porque via passar, né? De manhã cedo indo, à noite voltando. Ah, é meu filho, nasceu agora, não sei o quê. Poxa, o que você faz com ele? Ah, eu levo ele junto, não tenho com quem deixar. Aí essa Dona Rosa diz, olha, deixa ele aqui na lojinha, porque a gente está aqui, não sai daqui. Ele fica aqui, você vai trabalhar, quando você voltar você pega e tal, não precisa levar junto. E assim foi. E aí, essa minha mãe biológica me deixa ali, com esse casal, né? Aí o que acontece? Os espanhóis, naquela época, achavam que eles seriam mais bem-sucedidos se eles fossem para a Argentina. Naquela época, anos 50, a Argentina estava com uma economia muito melhor e tal, além da língua, né? Sim. Então, essa minha mãe biológica falou, olha, fiquem com ele enquanto eu vou procurar melhorar de vida lá na Argentina, né? E vocês ficam com meu filho, e assim que eu melhorar, eu volto para buscar. Muito bem. Ela foi, e aí, enquanto ela ficava por lá, eu fui ficando com esse casal, e aí aconteceu um acidente em casa onde eu estava com a Rosa e o Antônio. Era comum naquela época as mulheres derretiam cera. Pegavam uma lata de cera, derretia. Era a economia doméstica. Ao derreter uma lata de cera, você fazia uma virar 4, 5 latas, tá certo? Para passar no assoalho. Então era comum derreter cera no fogão. E estava derretendo cera lá nesse momento. A lata inflamou, uma grande chama, pegou fogo. E para não pegar fogo ali na cozinha, na casa, minha mãe conseguiu pegar a lata com os panos e arremessou para o quintal. Eu estava no quintal e brincando, quando vi aquele barulho, fui em direção à cozinha. E a lata veio voando, bateu, segundo minha mãe me contou, bateu no batente da porta da cozinha, com o fundo para o batente, a boca para cá, e aquela mistura de cera fervente atingiu meu rosto. Aí, novamente, você podia dizer, puxa, deu errado. Calma. Porque é curioso isso na vida. Eu estava com o rosto em chamas, assim, na beira do quintal. A minha mãe tentava apagar o fogo, não conseguia, queimou os braços, inclusive. E a filha de uma vizinha, eu estava com 3 anos naquela época, e a filha da vizinha tinha 3 anos mais do que eu, tinha 6. Ela estava na janela do quintal da casa dela, naquele momento, e olhando, ela viu a mim, pequeno, que a gente se conhecia dali, pegando fogo. E ela berrava, essa menina, berrava, a Nelly, o nome dela. E ela berrando, a mãe dela estava no quintal dela, na direção dela. Quem está berrando aí? Para de gritar. E ela apontava assim com a mão, chorando, berrando. A mãe olhou por cima do muro, viu. E com a graça divina, essa senhora, Dona Helena, aliás, o nome dessa vizinha, tinha acho que uma experiência qualquer com relação a essas coisas. Ela pegou imediatamente uma manta, pulou o muro e abafou o fogo. E me salva. Então, um começo de vida desse tipo, alguém podia dizer, caramba, como tudo deu errado. Depende.
depende do que a gente vai fazer com a circunstância que a gente acha que deu errado. Então foi exatamente a partir da minha mãe ter escapado, eu diria, daquela Espanha complicada, dura, que vinha de uma guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Espanhola, com um monte de dramas. Os meninos ali, já com 7, 8, 9 anos, iam trabalhar nas minas de carvão. Quando tinham 25, 30 anos, já estavam doentes do pulmão. Quer dizer, quando eu fui conhecer isso, falei, meu Deus, deu certo. Ela me tirou de lá. E quando me deixou com esse casal, a Rosa e o Antônio, caramba, que felicidade. A minha mãe morreu lá, depois na Argentina. E quando aconteceu esse acidente, essa coisa, um rosto totalmente queimado ali, com 3, 4 anos de idade, você poderia dizer, caramba, foi um... E eu digo a vocês o seguinte, que bom, porque o que eu aprendi, eu jamais teria aprendido se não tivesse esta circunstância. Porque o que aconteceu a partir dessa queimadura, que foi uma queimadura de 3º grau, grave, passa o tempo, você começa a perceber as pessoas importantíssimas, que eu te diria, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque existiram pessoas ali. Então você começa a ver a coisa espetacular que é a rede humana que explica, por exemplo, no meu caso, a minha existência aqui. Ali eu fui salvo pela menina que gritava, pela mãe que pulou o muro. Naquela época, era 1955, por aí, alguém lá no burburinho, ali na porta daquele bazarzinho, com uma criança queimada no colo, alguém para o carro, leva até a Santa Casa de Santos, chega lá, tem um cirurgião, olha só que sorte, que era considerado o melhor cirurgião de queimados do país, né? Que trabalhava ali na Santa Casa de Santos. Essa pessoa me atende, Dr. Silvio Correia, e eu passo ali no hospital, praticamente até 7 anos de idade, praticamente internado ali, fazendo uma série de cirurgias plásticas, etc., num convívio com uma grande experiência. Convivi dentro de um hospital com todo tipo de doentes, pacientes, em enfermarias com muitas pessoas, um convívio que você poderia dizer, caramba, que coisa que eu não desejaria para o meu filho. Porém, nesse convívio, eu aprendi inconscientemente o que é relativizar dores, o que são sofrimentos, e também aprendi a ver naquela Santa Casa de Santos pessoas em situação terrível, generosas, espetaculares. E vi pessoas nas mesmas circunstâncias, não generosas, não espetaculares. E começava a ver ali, já de criança, esta oportunidade de compreensão do mundo. Dali, um dia, o hospital era comandado por freiras. As freiras chegaram e disseram, não pode mais ficar aqui no hospital, tem que ir embora. E tinha uma escolinha lá no hospital de crianças que não podiam sair do hospital. Então, olha, ele vai fazer, na época, o Jardim da Infância, que seria o pré-fundamental, o primeiro fundamental, pode fazer aqui na escolinha da Santa Casa, mas fica em casa e a perua vai lá buscar e traz. E aí eu convivi, nessa minha primeira infância, com crianças especiais. Era um bando de ET. Cada um tinha um problema. Na época tinha muita paralisia infantil. Então, criança que não mangava. Era só, nessa escolinha da Santa Casa de Santos, só tinha criança diferente. Não tinha nenhum, entre aspas, normal. E nessa escola, realmente, você pode dizer, caramba, que começo de estudo num lugar desse.
Que coisa espetacular. Porque nessa escolinha eu vi o que significava o poder de uma professora com competência para lidar com esses ETs, organizando uma bandinha de música, onde tinha ela, professora, no piano, e cada ET desse com um instrumentezinho na mão. O meu era simplesmente um reco-reco. O outro era não sei o quê. E tinha ali uma menina, que eu não me esqueço dela, que está nos livros, a Zezé. A Zezé era uma menina que tinha já uma idade física de 14 anos, ela era grandona assim, mas ela tinha uma mente, um cérebro de uma criança de 4. Né? Então ela tinha esse aspecto mental. Então ela era grande, mas era um bebê praticamente assim de raciocínio. Então a gente adorava brincar de pega-pega porque a Zezé não pegava ninguém, ela ficava parada esperando, era uma figura do nosso grupinho. E na banda de música, a professora deu para a Zezé a missão de, num determinado momento da música, só num, ela ia fazer um plim. Ensaiamos, ela deixa cair o triângulo no chão, ela não para de fazer plim, 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 plim. E nós, que éramos maravilhosamente normais, começamos a exigir da professora que tirasse a Zezé da banda, porque ela estava atrapalhando. Ela não parava, ela não acertava o triângulo. E aí, professora, ela não vai fazer, ela não sabe fazer nada, a gente. A molecada sã, maravilhosa, com a Zezé. A Zezé fica, a Zezé fica, a Zezé ensaia, a Zezé ensaia. E ia ter o dia do show para os parentes e para os outros enfermos da Santa Casa, a apresentação da bandinha da escola Nossa Senhora de Lourdes, que era o nome da escolinha lá, nossa. Dia do show, e a gente, sim, a Zezé vai estragar o show. Ih, a Zezé não vai nunca conseguir. Ih, a Zezé não sei o quê. Começamos a tocar a musiquinha, o professor no piano, na hora do plim da Zezé. Ela dá um plim perfeito e fica segurando assim o triângulo para não cair e para não fazer nada errado. Uma cena como essa podia entrar na sua consciência ou inconsciência e não fazer sentido algum. Passado o tempo, você vê o que é, na verdade, a possibilidade humana de realizações. O fato é, dessa história que vem lá da minha infância, aí surgem 2 educadores fundamentais, que foi meu pai e minha mãe adotivos. Sem eles eu não estaria aqui. Então, algo que é muito importante aqui a gente deixar aqui para os nossos internautas, telespectadores, é o que você educar uma criança até os seus 9, 10 anos de idade, decide a vida dela. Então eu precisava fazer todo esse enfrentamento. E quando saí, então, da proteção do hospital, da proteção daquela escolinha, eu tinha que ir para a escola pública. Eu tinha que enfrentar a molecada do colégio. Eu tinha que enfrentar a molecada da rua. Eu tinha que sair para a rua. E aí, eu tinha muito medo, porque uma criança ali com 7, 8 anos, de rosto queimado, era um verdadeiro monstrinho. Tá certo? Era um prato perfeito para bullying. Tudo que é tipo na época era outro nome, mas agora chama bullying. Então, um menino, nossa, então eu tinha muito, morria de medo de sair na rua, tá certo? E esse meu pai, Antônio Alves, português, lá de Trás-os-Montes, quando eu lembro dele, eu começo a falar com sotaque português. Ele olhava assim para mim, firme, e dizia: filho, tenhas vergonha na tua cara. Não tenhas vergonha da tua cara. Um homem é o seu caráter. Estude, trabalhe, não me ficas envergonhado. Ele não permitia, pelo menos na frente dele, que eu tivesse qualquer assim sintoma de vítima. Fui vítima, rosto queimado, mas ele não permitia que eu me comportasse como uma vítima. E, em paralelo a essa
força corajosa desse velho português, tinha do outro lado a mãe, Rosa, uma mulher que se fascinou por mim, bebê no colo da minha mãe biológica, e que diz, deixa ele aqui, etc. E que quando alguns parentes lá da Espanha souberam do que aconteceu, um tio lá espanhol veio a Santos, com aquela coisa assim do sentido ético, de não querer deixar com um pessoal estranho uma pessoa que era da família dele. Então ele foi a Santos para me levar embora. A dona Rosa expulsou ele de casa e não permitiu, de maneira alguma, essa conversa. Esta mulher, ao contrário, então, o Antônio era, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara, vais para a rua, em frente, e não me tragas aqui covardia para dentro de casa. Isto era o Antônio. A Rosa, o menino mais lindo do mundo, o príncipe do universo, vai ser o homem mais bonito que existe, e vai ser um doutor, e vai ser um grande homem. Ela falava isso para mim. E quando ela saía para ir na cidade, lá, fazer compras, alguma coisa assim, ela fazia questão de me pegar pelo braço e me levar junto. E ela andava comigo e me mostrava na loja onde ia, para as amigas, como se eu fosse o menino mais belo do planeta. E ela falava o tempo inteiro isso, na minha orelha. Mas eu morria de medo de sair, e só quando ela me arrastava. E um dia, ela queria que eu ajudasse na feira. A feira era o lugar mais terrível do mundo para ir. A Feira Livre daquela época era a rede social de hoje. É onde o bairro se reunia, onde tudo, né? Todo mundo ia lá na feira e era aquela história. E o bairro inteiro sabia que o filho dela tinha passado por esse acidente e que queimou a cara e que pouquíssimos viram, a maioria não viu. Então, ela queria que eu ajudasse na feira, porque também era normal os meninos ajudarem as mães na feira. E ela dizia para mim, você tem que ajudar a tua mãe na feira. Tu não ajuda a tua mãe na feira, as vizinhas estão dizendo que eu não sei te dar educação. Tua mãe está sendo mal vista. Vamos na feira. Eu fugia. Geralmente a minha fuga era subir no telhado porque ela não conseguia me pegar. Ela dava bronca, eu não descia. Numa manhã, era uma quinta-feira, o dia da feira, eu acordei e eu estava amarrado à dona Rosa, que se amarrou o braço dela ao meu, e ela me arrastou, chorando, gritando, esperneando, até a feira. Quando paramos na feira, aquele monte de gente começou, olha, tá aí, né? Tá aí o queimado, que era eu, tá aí aquele menino que queimou, aquele lero-lero. Paramos, primeira barraca que a gente parou, geralmente é assim, a barraca da batata, porque tem uma logística na feira, né? Coisas duras para você botar no fundo do carrinho. Primeira barraca era a barraca da batata. Paramos nessa barraca e ela fala assim, filho, presta atenção no que você tem que fazer aqui. Pega daquele saco ali, batata grande para fazer para o seu pai, que ele é português, batata cozida. Pega uma a uma com a sua mão e não me tira atenção disso. Fui fazendo esse trabalho, e em volta um monte de gente foi se reunindo, aquele burburinho da feira, não sei o que lá. Eu me lembro claramente até hoje de uma senhora alta, que eu não esqueço dela, que berrou quando me viu, abraçou a minha mãe e disse, meu Deus do céu, dona Rosa, como seu filho ficou? Quando eu ia olhar para essa mulher, a minha mãe se vira e me dá uma bronca que eu tenho que fazer o que eu tinha que fazer. Presta atenção no que você tem que fazer. Voltei a atenção e ela conversando com todo mundo. Vem uma outra mãe com o menino, não esqueço dela e do menino também, aponta o dedo para mim e diz, filho, olha lá, quando eu digo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar para aquele menino, para aquela mãe, outra bronca da dona Rosa, para de olhar para cá. Agora, nesse saco aqui, batata redondinha, pequenininha, para fazer no forno, do jeito que o alemão gosta. Não me tira atenção do que você tem que fazer, da batata. Ela me levou pela feira, prestando atenção na batata, no alho, na cebola. Voltamos para casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e disseram, obrigado, filho, ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação.
Na semana seguinte, voltei com minha mãe à feira, por minha livre, espontânea vontade com ela. E quando lá cheguei, o que é que acontece? O óbvio. Então, um moleque, 8 anos, 7, que eu tinha naquela época, cara queimada, os outros moleques chegam, aí, ô queimado. Aí, tu olha bem para ele, um deles, meu eterno amigo, o gordão, era o Buda. O outro, Chico Boy, o Estiquice, Chulé, Fedido, Zé da Pinta. Cada moleque tinha um defeito. E se não tinha, tu inventava que ele passava a acreditar que tem. E logo, 15 minutos depois desse conflito inicial, eu vi que aquela molecada ali não eram inimigos. Começamos a chutar laranja na feira, a correr um atrás do outro, a brincar. E aí, a grande pergunta que 2 americanos me fizeram quando vieram ao Brasil, aí já disso, vamos para 45 anos depois, estou como diretor estatutário de uma das empresas do jornal Estado de São Paulo, do Estadão, sentado na minha sala, e entram 2 americanos que vieram ao Brasil para escrever um livro de pesquisa sobre várias pessoas no mundo, chamado em inglês Succeed on Your Own Terms, quer dizer, o sucesso tem fórmula. Qual é a fórmula do sucesso? E aqui no Brasil eles me entrevistaram e entrevistaram o maestro João Carlos Martins, com quem a partir daquele encontro ficamos muito amigos. E esses 2 americanos, na minha sala ali, com carreira maravilhosa, sucesso, eles me perguntaram qual é o primeiro dia da tua vida. Primeiro dia que você se recorda, que você pode dizer, uau, que legal, que bacana isso. Em outras palavras, primeiro dia que você se lembra que você pode dizer, que dia de sucesso. Pensa nisso. Não é teus prêmios, onde você está aqui agora, os troféus, nada disso. Volta ao máximo que você puder voltar no tempo. Pergunta dos 2 escritores americanos. Eu me esforcei e falei, olha, foi o dia, eu me lembro desse dia, que os moleques, a molecada da minha rua, bateram na porta da minha casa e me chamaram para jogar bola com eles. E aí é que vem a pergunta espetacular dos autores desse livro. Eles falaram assim, mas atenção, todo sucesso é resultado de um processo. O que aconteceu antes para que os meninos da tua rua fossem te chamar? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava, quando eles me entrevistaram, com 50 anos de idade. E aí veio à minha mente, claramente, a minha mãe se amarrada a mim, me levando onde eu jamais iria. Onde eu não gostaria de ir. A minha mãe me fez ir onde eu tinha que ir e não onde eu queria ficar, que era escondido no fundo do meu quintal. Quando isso veio ali na frente dos 2 americanos, essa memória, comecei a chorar. Por quê? Porque eu só fui entender este processo que tinha me levado até onde me levou, praticamente, eu estava com 50 anos, 44 anos depois que isso aconteceu. Então eu estava ali, e aí, indo para o nosso mundo aqui, quando chegamos no agro, por tudo que eu passei. E aí fica a questão, não conhecia que era um pé de café, nunca tinha visto nada de agricultura, não sabia o que era uma máquina agrícola, o que era uma semente, o que era nada. Morava em Santos, fui estudar a faculdade em São Paulo, de jornalismo, propaganda. Como é que tu se transforma num dos símbolos do agronegócio? Como é que tu chega aqui neste momento com a honra de uma entrevista aqui com vocês? Quando eu fiz
50 anos na frente desses americanos, veio então à minha cabeça o que significava o motivo pelo qual eu estava ali. Eu estava ali porque pessoas fundamentais estiveram nos instantes da minha vida lá atrás. E com relação à educação desse pai e dessa mãe adotivos, a dona Rosa me fez prestar atenção no que eu tinha que prestar, o foco. O foco. Então, quando nós vamos aqui já sair dessa minha história para o aprendizado dela para todo mundo que está aqui nos assistindo, atenção. Tem muito burburinho, tem muita desinformação, tem muita fofoca, tem muito fake news hoje, linguagem moderna aí das nossas redes sociais. Tem muita conversa que tira a tua atenção daquilo que tu tem que prestar. No meu caso, naquele momento na feira, o poder do foco na batata ficou lá no meu inconsciente, aquilo guardado. A coragem do Antônio Alves, do português, quando me dizia, vamos nadar na praia, tu engoliste cera fervente e afetaste o pulmão. Se não alargares o pulmão, tu vais morrer. Vamos nadar 2 quilômetros todo domingo no mar. Me levava com ele até a praia, íamos para o mar e nadávamos ali 2 quilômetros na praia, para alargar o pulmão. Um dia ele me leva numas rochas que batiam ondas. De um lado batiam ondas, do outro lado tinha um remanso, era uma hora calmo. Ficamos primeiro do lado do mar calmo e ele pergunta assim, filho, podemos ficar a vida toda aqui? Sim, pai, aqui o mar é calmo, a rocha é firme. E lá onde as ondas batem? Lá não, pai, lá vamos morrer. E tu achas que o que acontece lá não vai acontecer aqui também? Que não vai mudar a maré, os ventos? Vai, pai, olha para a pedra. O que tu vês vivo na pedra? Pai, eu vejo ostras. E tu és uma ostra? Eu falei, não, pai. Então vamos lá onde batem as ondas. Mas, pai, não vamos morrer. Presta atenção, filho. Uma onda bate, observa, recua. Um pouquinho de tempo, outra bate, recua. Outra bate assim, homem. Quando uma bater e recuar, vamos para lá, na ponta da pedra, esperar a nova. Mas pai, o que nós vamos fazer quando vier a nova onda? Vamos correr? E este português olha para mim, se me permite aqui o palavrão português, ele disse assim, filho, não estou a te criar para virares um cagão. Quando vier a nova onda, vamos fazer a única coisa que se faz no encontro do mar com a rocha. O quê, pai? Mergulha nela, antes que ela salte sobre nós. Salta, filho! Mergulhamos. Voltamos a nadar até a areia, e quando chega na areia, este português olha para mim e fala, aprendeste a viver. Viver é isto, é saltar a vida antes que ela salte sobre ti, que nem fizemos agora ao mar. Não fiques parado, não existe nada fixo aqui nesta vida. Português. E o outro ensinamento mágico que me foi dado nessa infância, que me explica a chegada aqui, que eu gostaria muito que todos os nossos que estão conosco aqui nos assistindo meditassem a respeito disso, consigo mesmos e principalmente quando pensar aqui na educação das filhas e filhos. Todas as pessoas que este Antônio e esta Rosa admiravam no meu bairro, eles faziam questão que eu olhasse para elas. E naquela época, pessoas trabalhadoras, olha lá, aquele é o seu Martins, ele é estivador lá no cais. Aquele homem está na estiva há 20 anos trabalhando. E ele é campeão de carregar saca de café, filho. Porque os estivadores carregam geralmente um saco de café, 60 quilos, nas costas. Aquele homem faz questão de levar 2 cada vez que ele faz o trajeto. Ele é o campeão da estiva. Observa aquele homem. Olha lá, filho, aquele lá é o seu Pontual. Seu Pontual é o único engenheiro do bairro. O resto aqui é tudo analfabeto. Eu vou conversar com o seu Pontual. Presta atenção na conversa desse homem. Eles me faziam prestar atenção no lado positivo do bem de pessoas ali da minha rua, ali do meu bairro. Então, passado o tempo, para explicar por que um menino com a minha circunstância, por tudo que eu passei,
menino pobre, escolas públicas, que muitos dizem era para ser nada e virou o que virou, porque 3 fundamentos essenciais depois começam a explicar o porquê de eu chegar aqui neste nosso agronegócio. Estagiário, sem ganhar nada, numa agência de propaganda de São Paulo, terminando o meu curso de publicidade aqui na Casper Libero. Trabalhava de dia numa empresa e quando dava 6 da tarde até 10, 11 da noite, eu ia lá para aprender a fazer propaganda, coisa do tipo, que eu tinha uma criatividade, isso eu já sabia que tinha, escrita, etc. E eu queria fazer, adorava a ideia de propaganda. E um dia lá nessa agência, apareceu um trabalho para jato, máquinas agrícolas jato. Estamos falando de 1975. Olha, tem aí um job, como se chama em propaganda, tem aí um anúncio, uma campanha para fazer para jato. Aí o pessoal, os criadores, né, a turma, o que é jato? É companhia aérea? Não, é pulverizador. Mas que pulverizador? É pulverizador, aplica veneno nas plantas lá na agricultura. Mas nem pensa, nem traz isso para mim aqui que eu não quero fazer. A turma, a elite, aqui vou perder tempo fazendo uma campanha desse negócio aí. Dá para o estagiário. Colocaram na minha frente fazer um trabalho para jato. Eu também não sabia o que era aquilo. O que é isso? Eu pensei que era, será que é bomba de flit? O que é? Aí eu vi uns materiais, puxa, é máquina, não sei o quê. Mas eu falei, olha, eu não entendo nada disso aqui, eu preciso que vocês me deixem ir lá, conhecer essa fábrica, conversar com as pessoas. Onde é que fica isso? Fica em Pompeia. Na época, um trem que saía às 10 da noite aqui, da estação Júlio Prestes, e chegava em Pompeia às 8 da manhã. Então, faz o seguinte, quinta-feira à noite te colocamos num trem, você vai lá, passa a sexta, sábado aprende, volta no trem de sábado à noite e faz esse trabalho aí. Tá bom, interessantíssimo. Vamos lá. Era um movimento hippie, vem pegar um trem, então vamos para lá. Chego lá, sou recebido na estação de Pompeia, era um hippie autêntico, cabelo, era um ripão. E sou recebido pelo doutor José Maria Jorge Sebastião, um agrônomo, que tinha sido presidente do Instituto Brasileiro de Café, que trabalhava lá na Jato como diretor de marketing. Este homem me recebe lá na estação. Um molecão hippie daquele, me abraça. Puxa vida, que bom que você veio. Vou te mostrar o que é aqui os pulverizadores, as máquinas, o que é agricultura. Este homem passou comigo a sexta-feira, me levou para conhecer a fazenda dele de café em Marília, me levou para jantar na casa dele, depois me deixou na pensãozinha lá de Pompeia. Sábado me pega, me faz conhecer as máquinas. E este homem perguntou assim para mim, você tem noção do que é de verdade agricultura? Um agricultor? Mas um pouco, né, doutor Zé Maria, que o senhor está me falando. Deixa eu te falar, este ano aqui não é o ano da Olimpíada. Sabe o que é a Olimpíada? Sim, a Olimpíada, os Jogos Olímpicos. Qual é o fundamento do jogo olímpico, da Olimpíada? É a superação da pessoa. Um jogo de crescimento. Cada ano a Olimpíada tem que ter recordes maiores do que a Olimpíada anterior. Você tem que bater recorde, você tem que ser cada vez melhor. Cada atleta tem que ser cada vez índices melhores do que dos anos anteriores. E uma agricultura, me disse ele, é igual uma Olimpíada. É uma atividade em que você tem que superar recordes a cada instante, recorde de produtividade, recordes de rentabilidade, recordes de segurança, né? Portanto, os agricultores, disse o doutor Zé Maria Sebastião, para mim, para ele, são verdadeiros atletas olímpicos. Me deixa na estação, vim embora,
e criei uma campanha publicitária para a Jato, dizendo: agricultura é uma Olimpíada agrícola. Agricultores são campeões olímpicos. E aí, ali os Nishimura adoraram o slogan publicitário, tem que fazer um slogan que pega o concorrente, né? Slogan foi: Jato supera todas as marcas. Marcas ou de produtividade ou marcas concorrentes, tá certo? Amaram, adoraram. Que campanha linda que esse jovem fez, não sei o quê. Passado ali um ano, o gerente de marketing que estava lá em Pompeia não quis mais continuar, foi trabalhar na Caloi, aliás. E aí eles ficaram: quem nós vamos trazer para o lugar? Traz aquele rapaz. E aí me fizeram um convite, então, para ir para Pompeia. Eu estava, naquele momento, morando de favor, na casa da minha tia em São Paulo, já com uma filha, uma esposa. A gente estava lá, assim, meio, por favor, de ficar aqui. Ganhava na época 2 salários mínimos. E aí eu recebo um convite extremamente digno, né, de ir para Pompeia, ia ter uma casinha, né, o carro da empresa, um salário que não era uma fortuna, mas já eram uns 6, 7 salários, ou seja, que maravilha. Aí vou para Pompeia. E a partir disso, a história que a gente pôde viver tem muito a ver com esses 3 fundamentos da minha base educacional. Primeiro, talvez um quarto. O primeiro é: aquilo que você pensa que te faz mal, se ele é enfrentado, não sozinho, mas enfrentado com pessoas e com ciência do lado, você transforma aquele momento de dor em momento de amor. Isso é possível. Então, isso estava no fundo da minha inconsciência. E aí, fundamento. Chego lá em Pompeia, admiro o Zé Maria, admiro o seu Sunji Nishimura, fundador, velho, presidente, bravo, mas eu gostava muito dele. Não entendia nada de máquina, admirava o engenheiro mecânico, admirava lá o Honda, admirava a pessoa que me dava explicações das microgotículas do que era uma pulverizadora. Eu admirava essas pessoas. Saía pelo campo com os agrônomos, o pessoal, admirava a primeira cooperativa que me levam para visitar, Coamo. Fiquei encantado com uma cooperativa de Galassini, o presidente lá naquela época. Ou seja, aonde eu ia, eu tinha uma grande admiração por tudo. Então, o meu trabalho começava a ser um trabalho que frutificava, porque eu enxergava ali a essência melhor daquele lugar e este era o meu foco, a batata, tá certo? E aí, uma experiência daquela época que vai nos conectar a hoje, aos desafios de hoje. Eu estava lá, tinha saído da faculdade, jovem, né, marketing, e seu Nishimura bravo, e a Jato não era líder de mercado, não era. E aí eu falei: seu Nishimura, eu vou com o pessoal aí, com o agrônomo nosso, eu vou dar uma volta aí pelos agricultores para pesquisar que máquina eles gostam. Aí o Nishimura: então você ouvindo, quando eu penso nele, eu falo que nem japonês. Você vai ouvir cliente, vou ouvir cliente. Aí saí num fusquinha com o meu amigo agrônomo e fomos até o Rio Grande do Sul, andamos mais uma viagem dessas maravilhosas e eu conversava com os agricultores. Qual é o pulverizador que você gosta? Nós gostamos deste aqui, porque é o pulverizador que tem um jorro, né? Vocês são agrônomos, sai veneno, um tucho forte, realmente, isso aqui protege mesmo a lavoura dessas pragas, dessas doenças. Eu da Jato, a Jato, não. Jato parece, você não vê sair veneno. É uma chuvinha fina, uma garoinha. Você acha que isso defende a planta? Nós queremos um pulverizador forte, alta vazão, alta pressão, sai mesmo veneno mesmo. Volto lá para a Jato e eu gostava de provocar o velho Nishimura. Seu Nishimura, por que o senhor faz uma máquina que os agricultores não querem? Como não quer? Não quer. Querem a outra, porque é outra forte.
faz bastante veneno. Jato gotinho, que ninguém vê, uma nuvenzinha, e os agricultores dizem que isso não funciona. Ele falou, você não sabe. Vai passar um mês em engenharia, aprendendo o que é proteção de planta. Você não sabe. Fui. Vou lá na engenharia da Jato, eles me dão uma aula de que, na verdade, a pulverização correta são microgotículos que abraçam a planta, que envolvem, e não é aquela coisa do tufo, do juro. Aí o velho Nishimura perguntou, aprendeu? Foi aprender, senhor Nishimura, mas o agricultor não quer. Ele falou assim, Nishimura não existe para fazer aquilo que o agricultor quer e que vai dar prejuízo para ele. Você não é esse de marketing, você? Então vai para campo e explica para o agricultor o que ele tem que fazer para ser bem-sucedido. Essa experiência, por exemplo, marcante e forte, quando a gente traz. Dali eu fui para Grosseres, outra experiência fascinante, na genética. Antônio Secundário de São José, Ney Bittencourt, ninguém queria comprar semente híbrida de milho. Aí a gente observava, né? E aí vem o aprendizado fantástico da vida. Nós não existimos para fazer aquilo que o cliente quer. Nós não existimos para dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Minha mãe me pega pelo braço e me leva onde eu não queria ir. Nós não existimos para fazer o que o agricultor quer. Porque se fizéssemos o que o agricultor quer, nós estaríamos vendendo para eles pulverizadores que jorram veneno, não protegem. Nós jamais estaríamos vendendo para eles sementes geneticamente trabalhadas, híbridas, venderíamos as sementes rústicas de antes. Nós jamais estaríamos vendendo para eles uma genética suínos que a gente lançou no Brasil, uma genética avícola. Ninguém nunca quis nada, plantio direto. Quando você conversa com o Bartz, com o seu Nonô, com o Dijkstra, em 74, 73, uma enxurrada lava a lavoura deles, leva embora. E eles, com aquele incômodo, vão ver qual é o método para não permitir isso e estudam o assunto do plantio direto. Não é arar a terra, não é, pelo contrário, é mantê-la protegida, etc. Tudo aquilo gerando menos erosão, mais produtividade, etc. O Bartz, o Dijkstra, eram chamados de alemão louco. Ninguém achava que aquilo era correto. Vendo mais para agora, você pega o plantio, a integração lavoura-pecuária-floresta, Dona Marise Porto, no ano 2000, herda uma propriedade, um prejuízo, Ipameri, Goiás, não sabe o que fazer com aquilo, era uma pecuária. Mandam ela conversar com o pesquisador da Embrapa de Goiânia, o João K. Ela vai à Embrapa e pergunta, o que eu faço com uma propriedade degradada, prejuízo, falida? Ele dá um livro para ela ler. Livro de ILPF. Dona Marise lê o livro e começa a fazer o que está no livro. Com assessoria do João, mais 2 pessoas. Eu perguntei, Marise, e o pessoal em volta? Os vizinhos diziam que eu era uma idiota. Imagina, estava ao mesmo tempo plantando capim com grão, que isso era uma besteira muito grande, e na árvore diziam que eu era uma errada completa. Ninguém acreditava. Do ano 2000, passados aí 15 anos, Dona Marise se transforma no símbolo brasileiro de exemplo de ILPF. Lucrativa, um show. E eu perguntei a ela, Dona Marise, o que a senhora fez? Ela falou, eu fiz o que estava no livro. E perguntei para o João K., pesquisador, João, você falava para todo mundo fazer o que estava naquele livro lá que você escreveu de ILPF. Ninguém fazia. Por que Dona Marise fez? Resposta dele, porque ela era uma dentista. Se fosse uma pecuarista, não faria. Então, vindo de toda essa história para este tempo, eu te diria assim, atenção, aquilo que nós não sabemos é que pode estar ocultando o que nós precisamos passar a saber. Outro ponto, admire as pessoas especiais, e nesse sentido, o Daniel Goleman, criador da inteligência emocional,
Ele me disse num encontro lá nos Estados Unidos que tem 11% das pessoas que levam o mundo para frente, 19% que podem seguir os 11%, 50% é turista passando tempo no planeta, acomodado, e 20% é terrorista, falando mal de tudo e de todos. Então, muita atenção. Os que mudam o mundo para melhor é um percentual pequeno. Preste atenção nessas pessoas e procure observar como que eles estão agindo, trabalhando e os resultados que eles estão obtendo. E no caso da agricultura, você tem vizinhos. Em qualquer lugar você vai ter ali 30, 40 vizinhos. 30, 40 vizinhos, você vai ter tranquilamente 3, 4 espetaculares. Presta atenção nesses melhores. Fundamento da minha criação, no meu bairro, prestando atenção nas virtudes das pessoas. Quando a gente faz isso, eu não sei como e não tem nem nenhum critério científico, mas parece que há uma conexão natural. Eu busco, na minha escola, o melhor aluno de matemática para ver se eu posso estudar com ele, para deixar de ser nota 3 e ser nota 6, pelo menos. Eu olho para atenção no melhor professor. Esse melhor professor me inspira. Eu não fico prestando atenção no pior aluno, no pior professor. Entro numa empresa, toda empresa tem problema, mas eu entro numa empresa e eu extraio dela o melhor, aquilo que é simplesmente extraordinário. Eu pude participar de formações no MIT, por exemplo, em Boston, com outras pessoas. E eu ouvi gente saindo de lá dizendo, não tenho nada para aprender aqui, não aprendi nada, é impossível. Impossível você estar submetido a uma situação em Harvard. Impossível você estar aqui num seminário de agribusiness em Harvard e você dizer que você não levou nada, que você não tem nada para aprender aqui. Tive enfrentamentos desse tipo com colegas participando disso. Então, a conclusão é muita atenção. Primeiro, com relação aos seus filhos, filhas, netos, netas, prepare essas crianças de pequenos para essa coragem de enfrentamento do mundo, porque o mundo sempre é difícil e vai ser. Preparem essas crianças para observar as melhores pessoas, para aprenderem com eles e, fundamentalmente, foco. Se você não tiver uma concentração do que você tem que fazer, do foco, você vai se deixar levar pelo burburinho do entorno. Então, isso é fundamental e muito importante. E, então, quando olhamos o agronegócio, isso do passado, que levava 30 anos para o pessoal achar que uma semente híbrida era importante. Levava 20 anos para achar que plantio direto era importante. Levava um tempão. Bioinsumo naquela época, nem pensar. Era considerado água de batata, ninguém queria fazer. Isso levava 20, 30, 40 anos. Hoje, a pressão científica é cotidiana. É todo dia. Um produtor rural, ele não pode ser o mesmo hoje como ele foi ontem. E ele não pode ser o mesmo amanhã como ele foi hoje. Porque ele está submetido a uma evolução científica que exige adaptações a cada microbioma, aquele biomazinho dele. A ciência, aquela semente, aquela condição de manejo, aquela temperatura, a regulagem dos seus equipamentos, conversar com o mundo digital, conversar com o robô, que hoje é uma máquina. Ou seja, tudo isto exige um aperfeiçoamento que não é mais de um ano ou uma safra. Significa dia a dia. No caso da pecuária, quem ainda administra uma boiada, sinto muito, não vai ter futuro. A administração não é mais de uma boiada, é animal a animal. É boi a boi, dia a dia. Feedback que você obtém dos sistemas que te informam de performance cotidiana e diária. Portanto, isso, gente, dá trabalho. Isso incomoda profundamente, porque você não pode ser mais o mesmo, você tem que mudar a cada dia, e é uma pressão que eu tenho um respeito gigantesco por agricultores, por produtoras, porque este pessoal está submetido a uma pressão científica de transformação cotidiana, que em outras categorias, uma medicina digital, uma medicina robótica, você tem ali uma pessoa que é preparada por anos numa universidade, que vai fazer estágios para aprender aquilo e se preparar para aquilo.
E um produtor tem que aprender aquilo. Muitas vezes ele nem tem uma universidade, ele nem tem uma pós-graduação, ele aprende ali no exercício de um cotidiano. Agora, muito importante a sucessão, muito importante a juventude junto e muito importante assim, não sabe fazer aquilo, contrata quem sabe. Então é um grande momento para consultorias, para terceirização, porque para aprender a mexer, falando de pulverizadores, num moderno pulverizador, com telemetria, com o que significa a qualidade perfeita de uma pulverização, você precisa ter ali um trabalho que é um trabalho de aviônica, praticamente. É um trabalho de colocar um avião no ar. Então, bem-vindas aí, bem-vindos, produtoras e produtores. E isto tudo significa a coragem da autotransformação de si mesmo. E eu diria que é muito importante que as crianças sejam preparadas para este processo. Então, numa grande síntese aqui, William, Gustavo, temos aqui meu livro Agroconsciente, que é um livro que trata praticamente a agricultura como um design thinking, uma reunião de micropeças que tem que ser reunidas num design. Tem aqui a agricultura familiar, o marketing ético, que é um pedido que a FEAL, que é a Fundação Escola Luiz de Queiroz, me pediu para fazer, voltado aqui a pequenos agricultores, a necessidade de cooperativismo, que é fundamento essencial para todos os pequenos, é cooperativa. Então, chegamos aqui neste ponto, neste momento, né, com prêmios, dou aula na França, MBAs, eleito aí o personalidade do agro da MAG, essa coisa toda. E com certeza, isso chegou aqui por coisas que você diria, deu errado. A transformação do errado em certo, a mãe biológica, a mãe e o pai adotivo, a queimadura no rosto, a transformação de um menino feio num menino lindo pelo olhar da mãe, de um menino que podia ser uma vítima acovardada num menino corajoso pela força do pai, e num aprendizado lá do meu bairro. Admira as boas pessoas. Olha aquele homem, que horas são, filho? 10 da noite, pai, ele é o dono do posto de gasolina. Esse homem, 10 da noite, está trabalhando com seus empregados, lavando o carro. Olha que grande homem ele é. Admire essas pessoas. E foco. Foco na batata, que seria onde quer que você está. Foco naquilo que é o certo. E velho Nishimura falece em Pompeia com 100 anos de idade. E as últimas palavras dele para os filhos. Foi: filhos, porque tudo deu certo. Que pergunta. Tudo dá certo quando a gente faz o que é certo. É só saber discernir o que é certo do que não é certo. Existe o certo. Antônio Secundino da Grosseres dizia: se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. Existe o certo. E Ney Bittencourt de Araújo, meu grande amigo, mestre espetacular, que trouxe para o Brasil o conceito de agronegócio, ele dizia: o sistema agrícola é um sistema totalmente vinculado ao que acontece antes dele e ao que vem depois dele. Então nós temos que reunir o setor científico, tecnológico, com os agricultores e com o setor agroindustrial, indo aos supermercados e até a mente dos consumidores finais. Isto é o nosso futuro. E até agora, esses dias, com o Roberto Rodrigues, uma visão brilhante dele na COP30, dizendo: temos que levar para o mundo a visão tropical brasileira. O Brasil é o país que aprendeu a fazer em 40 anos o que o mundo levou milênios. Maior agricultura do mundo, a China, milênios. Segunda maior agricultura do mundo, Estados Unidos, capital intensivo, dinheiro, ciência, proteção dos agricultores. Terceira maior agricultura do mundo, milênios, Índia,
Hoje, a quarta maior agricultura do mundo, Brasil, maior do que a Europa, em apenas 40 anos. E quando olhamos alguns itens, somos os maiores do mundo em pelo menos 8, 9 itens de produtos que fazemos aqui no Brasil, enfrentando, inclusive, a economia maior do planeta, com os maiores recursos para os seus agricultores, que é a americana, e conseguimos ganhar deles em alguns itens, deixando, inclusive, o Mr. Trump preocupado. Portanto, em 40 anos, este país fez o que ninguém na história do mundo realizou. Passamos a significar o país da segurança alimentar, porque fornecemos hoje ao mundo o que ninguém imaginou. Superamos a Europa, vamos superar em 10, 12 anos todas as agriculturas, a chinesa, a americana, a indiana, vamos passar por ela rapidamente e seremos em 12, 13 anos a maior agricultura do planeta Terra. Onde? Nos trópicos. Se você olhar aí, pega o mapa mundi, entre o trópico de Câncer e Capricórnio, dá uma olhada. Que países tem ali? Todos os países com sofrimento, pobreza, miséria, fome. E olha, um único país nessa área do mundo que fez o que o Brasil fez. Só nós. Então, visão do Roberto lá na COP30, levarmos ao mundo essa visão do cinturão tropical do planeta Terra. E como vocês aqui, meus amigos, estudaram em Lavras, Universidade do Alisson Paulinelli, deixo aqui com vocês uma expressão espetacular do Alisson, que foi o que trouxe o mundo até agora, foi a agricultura de clima temperado. Daqui para frente, Alisson Paulinelli disse, é a agricultura de clima tropical. Então, quem está com medo, para de ter medo. Presta atenção no que nós fizemos e em tudo que nós faremos. E foco. Presta atenção na batata e não no burburinho da fofoca da Feira Livre ou das redes sociais, que é a nova Feira Livre expandida hoje no mundo todo. Que mensagem. Eu acho que sintetizou de uma maneira, fez um fechamento Brilhante. muito bacana. Eu queria aproveitar aqui só para a gente finalizar, se o William me permitir. Na sua visão, Tejon, qual que é o futuro, os desafios que o Brasil tem que enfrentar? Teve um tempo atrás, eu tive a curiosidade de ler muito sobre o Barão de Mauá, que foi um grande empreendedor, que hoje eu tenho até, assim, eu me questiono, né, porque não é tão ensinado nas escolas, os seus grandes feitos. E uma das coisas que ele fez foi criar a primeira ferrovia do Brasil. A locomotiva foi criada lá na Inglaterra em 1808, se eu não me engano. A primeira estrada de ferro em 1825. Em 1851 ele trouxe para cá, para provar o conceito. E até ele terminou, ele tinha um grande projeto de ligar Santos a Jundiaí. E aí, porventura, alguns problemas da vida, né, e da política na época, ele não conseguiu concluir. Mas ainda é um grande entrave para a gente, a parte da logística, o uso do trem. Eu vejo um dos, né? Mas eu queria explorar de você, né? Como que você vê, né? Quais são os próximos? Você já comentou um pouco aí dessa parte científica, para o agricultor tem que estar aprendendo a todo momento, a cada dia, com as novas tecnologias. Mas o que você vê aí adiante, né? Que são ainda desafios e gargalos para nós aqui no Brasil? Bom, voltando a uma frase do Alisson, ele me disse: não espere mais de governo. É a sociedade civil organizada que tem que se organizar para dar os avanços, né? Porque se a sociedade civil não se organiza, você fica, e até não é de se estranhar isso, você fica num burburinho muito grande de busca de votos, o assunto político-partidário, etc. Você acaba não colocando, de fato e de verdade, num planejamento estratégico, o país em primeiro lugar. Então é necessário que a sociedade civil organizada tenha reunido um planejamento. E esse planejamento estratégico tem que ser feito observando, por exemplo, do A do abacate ao Z do zebu, umas 20 commodities, uns 20 produtos
que você tem que fazer um planejamento desde da chegada de ciência e tecnologia. Por exemplo, não faz sentido o Brasil hoje caminhando para ser a maior agricultura do planeta, não faz sentido ter uma dependência de importação de 90% de fertilizantes. Qualquer maluco aí que faz alguma cisma com alguma coisa pode colocar um empecilho que você não planta mais, não chega fertilizante. Então imagine coisas desse tipo. Então um planejamento que vai desde desses aspectos até investimentos na ciência para microbiomas, no sentido de adaptações climáticas, passando por logística, que é um fundamento sem o qual a gente não vai competir, inclusive por causa da sustentabilidade. Uma logística fundamentada em um transporte fóssil, ele te gera impactos de carbono que você pode ser perfeito dentro da fazenda. E você perde o jogo da fazenda para fora, que é que os americanos usam muito. A logística deles é de trens e de barcas fluviais. Então a logística dele é muito mais limpa que a nossa. E a gente perde aí. E eles dizem para o mundo que a soja deles é a mais sustentável por causa da logística. Então a gente tem que ter um planejamento que envolva isso e com agroindústria, para a gente vender cada vez mais produto agregado. A gente não tem uma marca de café, uma cafeteria, uma marca de suco de laranja. A gente é muito ainda infantil do ponto de vista de marketing, de marcas. Então, um planejamento estratégico que vá desde a ciência até o consumidor final, que é como se faz numa empresa, né? É carente de existir. E eu acho que quem pode puxar isso é a sociedade civil orquestrada. Então, no caso dos biocombustíveis, houve uma reunião num período, inclusive com a participação do Plínio Nastari, da Datagro, um grande consultor, junto com o setor empresarial, que se uniram e fizeram um plano chamado RenovaBio. O plano RenovaBio é um planejamento, com metas, objetivos, analisando toda a estrutura. É um belíssimo plano. Nós precisaríamos de RenovaBios para pelo menos 10, 15, 20 cadeias produtivas. E eu não vejo outro caminho a não ser a sociedade civil organizada puxando isto. Aí você puxa, tem gente boa em governo. Então, quando você puxa, você vai trazer o lado bom que existe nos governos e diminuir os aspectos todos hoje das polarizações ideológicas que não nos levam a nada. Então, nos falta um planejamento estratégico, porque aí nós faríamos esse crescimento de uma maneira muito mais organizada, muito mais veloz e com um benefício gigantesco para muito mais gente. Como não temos, o Brasil vai, mesmo assim. Tanto é que vai. Então o Brasil vai, ele é pujante, tem pessoas em todo lado fazendo coisas, o Brasil vai. Mas ele poderia ir de uma maneira mais orquestrada. Para isso, você falou Barão de Mauá, precisamos sempre de pessoas, de líderes, que tenham esta consciência e que eles puxem, porque nunca é a maioria. A frase de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Temos uma Embrapa por quê? Cirne Lima, Alisson Paulinelli, mais meia dúzia de heróis. Temos plantio direto por quê? Dijkstra, Barthes, Nonô, mais meia dúzia de heróis. Temos sementes por quê? Secundino, ou seja, sempre foi assim. Então, no ambiente empresarial, orquestrado, a reunião de entidades, onde possamos ter ali, e vamos precisar desses heróis, um planejamento estratégico. Eu tenho uma expectativa muito positiva com relação a Roberto Rodrigues, porque ele tem uma visão completa desse sistema. Foi um herói na COP30, fazendo um documento único, integrando todas as entidades, e eu sei que ele está preparando, junto com a Fundação Getúlio Vargas, um documento de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é vital e cooperativas. As cooperativas, e estou aqui muito entusiasmado por vocês de Lavras com Alisson Paulinelli, cooperativas fundamental porque Alisson dizia, temos no Brasil 4 milhões de produtores com terra famintos.
cooperativa é fundamental para isso. Então, o que precisa ser feito? Planejamento estratégico. Diminuir a força dos fatores incontroláveis. Não é nada novo isso. É meio óbvio, tá certo? Mas é só isso que tem que fazer. Bacana. Eu acho que hoje a gente pouco falou e mais ouviu. E isso, aprender com esse mentor aqui, eu acho que foi uma sessão de aprendizado gigante para nós. Só agradecer, né, a humildade de aceitar o nosso convite. Eu acho que se todo mundo sentir essa energia, desde o momento que ele começou a falar, é uma conexão aí com a alma da gente, né? A gente sente, né, a verdade, a genuinidade da história e se inspira. E é muito bacana a gente ver que o que a gente pensou sobre aquela pessoa se realiza, né? Realmente é o que ela é. Então, acho que para mim aqui ficou um momento muito inesquecível. Obrigado pela oportunidade. Gostaria também, pessoal, antes de passar a palavra para o William e depois para o Dr. Tejon, nós vamos sortear aqui os livros que o professor Tejon trouxe para a gente. Quem comentar e seguir o nosso canal. Depois o Dr. Tejon também vai passar as redes sociais dele para que vocês também possam acompanhar por lá. E, William, passo aqui para você e depois a gente deixa as considerações finais aí para o Dr. Tejon. Vamos lá. Dr. Tejon, muitíssimo obrigado aí, tá? Pelo seu tempo e por vir aqui compartilhar com nosso público, né? Começamos esse projeto há um tempo atrás com a ideia de levar informação boa para as pessoas. Então a gente fica muito feliz quando consegue fazer isso daí, tá? E toda a tua história de vida, né? Todo o seu conhecimento aí dentro do agronegócio, toda a sua trajetória de superação, vários conceitos que você compartilhou com a gente aqui. Alguns a gente já leu, já ouviu. E estar presente ouvindo de você, isso é um momento único. Então, a gente fica muito feliz e também feliz em poder compartilhar com o pessoal que segue a gente. Então, muitíssimo obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente, tá? De coração. Muito obrigado. E nós somos o resultado das palavras que escutamos. Você pode falar e nego entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a boa palavra é igual a água boa. Cria vida. A má palavra é igual a água ruim. Mata. Então vocês têm aqui no Track and Feed, de feed, nos trilhos, vocês têm aqui um momento da boa palavra. E para quem ouvir, só vai sair daqui enriquecido. Queria aproveitar também para deixar aqui um grande abraço e estímulo às mulheres do agro. Nós temos o Congresso Nacional das Mulheres, vamos agora para o 11º ano, e uma coisa que eu posso dizer a vocês com toda certeza: as mulheres são verdadeiras aceleradoras da inovação. Elas não têm medo de perguntar o que não sabem, de discutir, de debater, de criar núcleos, de conversas. Então, as mulheres representam, na minha forma de ver, a grande força aceleradora da inovação do agro. Portanto, parabéns aí às mulheres, ao nosso congresso, que vocês vêm sempre, e tenham aqui o nosso carinho. Assim como Dona Rosa não permitiu que eu me acomodasse, mulheres do agro, não permitam que ninguém se acomode aí nas suas fazendas. Então, pessoal, a gente finaliza aqui esse episódio. Muito feliz por ter conseguido, né, de ter enfrentado aí talvez o limiar da dor para superar a vergonha, para ter coragem de convidar o Dr. Tejon com a ajuda da nossa amiga da Comigo, que orquestrou aquele evento, ela que possibilitou esse contato. Agradecer muito a ela. E é isso, um abraço a vocês todos, fiquem com Deus e nos ajudem aí com essa mensagem. Comigo? Então, um abraço para o Chavalha, não posso deixar aqui de não registrar esse herói querido. Chavalha, parabéns. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab,
Medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.